Provérbios capítulo 28, aliás, 27, versículo 19. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: como na água, deixa eu pegar aqui o texto corretamente. Como na água no rosto, corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Na linguagem de hoje, diz assim: assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Na versão Bíblia Viva, a versão parafraseada, que é uma versão que traduz aí uma ideia do texto, diz assim: assim como a água revela nossa aparência externa, o coração revela quem somos por dentro. Na versão contemporânea, vai dizer exatamente o seguinte, que é uma versão que traduz uma ideia. Assim como a água reflete o rosto reflete o coração. Então vejam só, a gente tem um versículo, e nas versões eles concordam de que a água reflete o rosto e o coração do homem reflete o homem. Certo? Então veja só, esse versículo ele está estabelecendo uma analogia, né? Está fazendo uma comparação entre o reflexo do nosso rosto na água, né? O reflexo do rosto na água, ou o reflexo no espelho, né? Você olha para o espelho e se vê, ou para a água e se vê. Correspondendo à relação do interior do homem, ou seja, o coração do homem reflete também o quem é o homem. Da mesma forma que você olha para a água e reflete o seu rosto, o coração vai refletir quem é você. E o coração é o centro das emoções, ou seja, está mostrando ali o centro das emoções, das intenções, o local onde nossos princípios morais, nossas virtudes moram. Né? E não um coração físico, tá, gente? O coração físico é um músculo. A gente fala o coração, esse local na mente da gente, que a gente estabeleceu com o nome de coração, onde está sediado esses conceitos, né? Então, ele está dizendo que há uma reciprocidade nesse processo de comparação. Por quê? Porque, veja só, todos nós somos diferentes. E nós só revelamos quem nós somos pelas atitudes e principalmente pelo que falamos. Porque enquanto eu estou pensando, eu não estou refletindo nada. Ninguém vai poder saber quem sou eu. Mas na hora que eu começo a falar, a pessoa demonstra que ela é, né? Então, veja só. Então, o princípio aqui é o seguinte, da mesma forma que a água vai refletir o rosto da pessoa, o coração também vai refletir o quê? Os padrões de comportamento, de sentimento, de desejos, de intenções, das emoções, tá? E o interessante é que é o seguinte, a gente só pode ser percebido por outro ser humano. A gente não é percebido pela parede, pela cadeira, pelo celular, né? A gente só é percebido e compreendido por outro ser humano. É nessa relação de um ser humano com o outro é que a gente vai se conhecendo e conhecendo o outro. E a gente vai se revelando, né? Então, como a água reflete no rosto, corresponde ao rosto, significa o seguinte. Significa que a água está refletindo o quê? Fielmente o que está sendo mostrado. Então, se eu olho para a água, em um local que dá para refletir o rosto, ela vai refletir exatamente quem sou eu. Então, a imagem, ela está mostrando uma imagem, essa imagem está enviando uma mensagem. Não é? Está enviando uma mensagem. E a mensagem é o quê? A minha fisionomia. Ele tem um nariz, tem 2 olhos, tem boca, tem cabelo, tem olhos, tem sobrancelha.
tem bochechas, tem boca, tem dentes, tem língua, tem um pescoço, tem orelha. Então ele está refletindo. E interessante, gente, que no mundo antigo, na época de provérbio, né, quando o sábio escreveu isso, as pessoas não usavam espelho como a gente usa hoje. Hoje tem gente que não usa nem espelho mais, usa o celular. Vira a câmera do celular como se estivesse filmando assim mesmo e olha ali, até com movimento, né? Você movimenta a cabeça, olha, de um lado bate a foto para ver como é que é, porque se você virar de costas não tem como se ver. Então você vai para um espelho, vira de costas e bate a foto e vê como é que está a parte das costas, atrás, que a gente não conseguiria ver, né? Um reflexo no outro. Então, no mundo antigo só tinha o quê? Para se observar, o reflexo na água. As pessoas iam para onde tinha um pouco de água e iam olhar. Ou às vezes dentro de casa juntavam um pouco de água e servia como espelho para olhar, para refletir o próprio rosto. Então, a água era o quê? Era o meio de refletir essa imagem. E já na segunda parte do texto, que ele fala do coração, como a água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Ou seja, o coração é o local dos nossos pensamentos, não se limita só às emoções, é o local das nossas vontades, das nossas intenções, daquilo que muitas vezes a gente não fala, mas sabe que é assim, né? Então, o coração corresponde o quê? E quando ele diz no coração do homem ao homem, significa que nessa relação sua com o outro, nossa com o outro, a gente vai se mostrando quem é. Vai se mostrando. Né? Vai se mostrando. Nessa relação de uma pessoa com a outra, a gente vai demonstrando o que pensa pelo que a gente fala. A gente vai demonstrando as nossas atitudes também pelo que fala, mas pelas ações. Né? A gente demonstra que a gente pode estar com raiva, pode estar chateado, pode estar triste, pode estar alegre, pela forma que fala. Né? E o outro reconhece. E o outro reconhece e também se reconhece, porque também tem os mesmos sentimentos, mesmo sendo diferentes. Porque cada pessoa é diferente da outra, irmão. Não tem no mundo ninguém igual ao outro. É interessante. Não há ninguém igual, nem gêmeos que nasceram, que a gente chama de univitelino, que é igualzinho, você olha assim, às vezes até a mãe confunde, não são iguais. Tem diferença. E aí a diferença está no interior dele. E a diferença também vai se dar nas relações. Por quê? Porque quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas, com o ser humano. Né? Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Os irmãos sabem que eu faço mentoria e assessoria jurídica para igrejas. Aí entrou em contato comigo um pastor. E o indivíduo pedindo para eu dar orientação. Aí eu fui e expliquei, disse, olha, eu preciso do estatuto. Olha, primeiro ele já começou com um tom um pouco arrogante. Olha, eu quero saber se o senhor é advogado. Olha, quem indicou você? Quase que eu dizer para ele, quem indicou você disse o quê? Aí eu perguntei, quem foi que indicou? Não, foi o pastor fulano de tal, que é o presidente assim da associação tal. Sim, então é porque eu sou advogado, o que é que você deseja? Não, porque veja só, o meu sogro tal, eu digo, olha, eu preciso de saber do estatuto da igreja dele, como é que é o estatuto. E era uma briga familiar, tem mais essa. Filho brigando com o pai porque queria o lugar do pai na igreja. E ele era genro do pastor, vamos dizer assim, que era presidente da igreja. Quando foi depois, eu perguntei quantas pessoas tem na igreja. Olha, eu não sei. Mas o senhor tem que dizer direto como é que vai fazer. Eu disse, olha, eu preciso de informações para dar a resposta. Gente, isso aí começou dessa forma. Como foi que terminou? Ele chegou para mim e disse, primeiro, ele não pediu, ele não me contratou, ele não assinou contrato, eu não estava trabalhando, foi uma informação que eu dei de forma graciosa, não cobrei nada. De forma graciosa, olha, faça assim, assim, assim. Tá bom? Quando foi depois ele, olha, o senhor tem que vir aqui. E aí, fazer o quê? Aí eu disse, olha, e para quê?
Não, o senhor tem que vir porque o trabalho que o senhor vai fazer e tal, que trabalho. Veja só o que é o ser humano, né? Gente, eu disse, olha, primeiro que eu não posso ir. Eu disse, eu não posso ir. Certo? E ainda mais que no sábado, ele queria que eu saísse da minha casa, um sábado à noite, para ir lá na igreja dele lá, que estavam fazendo aniversário do pai lá, do cidadão lá. Eu disse, olha, eu não posso no sábado à noite, posso ver, a possibilidade de ver outro dia. Porque no sábado eu fui com a minha mãe, ela está doente e tal. Sabe qual foi a resposta dele? O senhor tem que ser direto, o senhor vem ou não vem? Aí eu vi que eu estava lidando com uma pessoa problemática, né? Então, quando você começa, aí você, na relação, você entende já. Rapaz, esse indivíduo, ele quer. Ele queria determinar o que eu ia cobrar, ele queria determinar o tempo do meu trabalho, então eu já vi que eu ia ter problema, porque já estava tendo agora. Mas como é que você vai perceber isso? A pessoa falando. Eu mandava mensagem escrita, eu digo, ele vai mandar áudio. E ele mandava os áudios, eu não mandava nada de áudio. Mandava escrito, ele mandando áudio, eu digo, pronto. É bom porque ele está revelando até no tom de voz quem ele é. E aí, quando chegou no final, eu disse. Eu disse assim, olha, eu não vou poder ir e tal. E eu disse, olha, o trabalho é definido, eu não fui contratado ainda. Você pediu de forma graciosa para eu só lhe dar uma resposta a respeito de uma dúvida. Aí ele sabe o que ele respondeu? Pelo visto, o senhor não estudou hermenêutica jurídica nem da língua, porque o senhor não compreendeu o que eu perguntei. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, eu já sei com o que eu estou lidando já. É o tipo de gente. É o tipo de gente complicada, problemática, que quer controlar o outro. Aí sabe o que eu disse a ele? É lógico que eu não ia entrar nessa disputa de. Não, e outra coisa. É porque eu sou estudante de direito, sei o quê, e eu, meu Deus do céu. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Se você é estudante de direito, por que não faz? Quase que eu dizia para ele, por que você não faz o serviço? Mas, gente, a gente que está mais maduro na fé e na vida, a gente não entra em certas disputas. Eu não preciso provar para ele a minha capacidade. Né? Pelo contrário, ele estava demonstrando a fragilidade dele, porque ele estava insinuando, eu sou isso, eu sei. Se você, as coisas, por que você não faz então? Por que ele me procurou? Porque ele não sabia. Né? Foi o que eu fiz? Não tenho disponibilidade para fazer o seu trabalho. Acabou. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau. Aí qual foi a resposta dele? Não foi muito obrigado, não. Eu disse, o senhor não sabe o que perdeu. O senhor não sabe, eu tinha não sei quem, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, aquela velha lógica do indivíduo que ele tem problema para se autoafirmar. E para se autoafirmar, ele tem que usar certo tipo de argumento como se eu tivesse perdido alguma coisa. Na verdade, quem perdeu foi ele. Mas como ele não admite, porque a soberba, porque a arrogância, porque a falta de humildade não deixa, o indivíduo fala isso. Aí o que foi que eu fiz? Não, tudo bem. Eu só mandei um joinha, tá bom. Encerrei a conversa. Porque não adianta você ficar se justificando. Não adianta. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque vê só. Ele, pela forma de falar, ele já estava demonstrando como é que é o coração dele. E o indivíduo dizia que era pastor. Você imagina esse indivíduo na igreja, o que é que ele não faz? E aí, ele usa aquele tipo de situação. Ele usa o argumento e quer falar verdades, vamos dizer assim, né? Sem usar misericórdia nenhuma. Porque na hora que eu disse, olha, eu não posso, porque eu tenho que ficar com minha mãe, ele é patetitou, pastor. Tudo bem, não tem problema. Vamos ver outro dia. Então, quando ele ultrapassou esse limite do razoável, que é muito mais do que o razoável, eu já vi que eu tinha que eliminar ali mesmo a conversa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja só, o coração revela quem é o indivíduo, ele mostra como ele pensa. Nesse pouco de conversa que ele teve, eu pude fazer uma análise simples, mais básica, da psicologia dele. Ele é autoritário, ele quer controlar o que se fala. Então você chega e diz, olha, eu não posso por isso. Ah, você não é competente então, por isso que você está respondendo isso. Entendeu? Ele inverte, ele manipula,
Isso tudo numa pequena conversa, gente. Mas como é que eu aprendi isso? Foi lidando com gente assim. Quando eu tinha a minha empresa, apareciam os clientes que eu dizia, não vai dar certo. Na hora de começar a contratar o serviço. E exatamente eram as pessoas que davam errado. E tem gente que é melhor você não fazer. Porque se começa já com um problema, ele vai se agravar quando você estiver fazendo algo. Porque você nem fez ainda. Você está no primeiro contato, a pessoa já está agindo assim, ela está querendo dominar você, ou até o tempo que você tem disponível e tal. Então não ia dar certo. Então, como eu vi, eu já conhecia esse tipo de gente. Só Jesus para saber lidar com ele. Para saber que eu digo se relacionar. Aí eu digo, eu não sou Jesus, eu não vou fazer esse serviço. Então, eu estou numa fase que eu estou podendo escolher quem eu vou fazer. Não, eu faço isso, não faço isso. Acabou. Eu estou nessa fase. Não estou mais aceitando qualquer um que venha. Ah, eu quero fazer, tá certo. Aí eu faço a primeira conversa que a gente chama de conversa exploratória, aí tem um termo técnico que se usa, anamnese, para descobrir, para saber como é que a pessoa reage com o pessoa. Então, é muito melhor, às vezes, você lidar com um indivíduo que você vê que ele vai trabalhar construtivamente com você do que alguém que vai ser um confronto o tempo todo com você e muitas vezes ele vai gastar sua energia naquilo que não é o importante, porque o importante é fazer o trabalho. Por que o texto está dizendo aqui? Um homem reflete-se para outro homem. Então, no diálogo, na conversa, é que você vai perceber quem é a pessoa, irmão André. E você também vai se revelar. Né? Teve uma vez que um outro rapaz, um outro pastor, num grupo, escreveu lá umas bobagens lá, né? E o indivíduo, ele não tem preparo na minha área. E mesmo assim eu fui explicar para ele, olha, funciona assim, assim, assim. A gente tem certos problemas que acontecem hoje na igreja, que se acontecer na igreja do outro, a gente tem que olhar para a nossa, porque a gente tem que antever o problema, trabalhar prevenindo o problema. Aí ele disse assim para mim, você está fazendo drama com os assuntos. Eu disse, eu não estou fazendo drama nenhum, porque o que eu estou falando são de fatos que aconteceram. São julgamentos que os tribunais têm feito. E aí, quando eu vi que o indivíduo, que ele não tem argumento, ele veio dizer assim, você está fazendo drama? Porque alguém que fala isso é porque não tem argumento. O que é que você tem que fazer com uma pessoa assim? Tem coisa que não adianta você responder. Porque a questão, irmão, não é vencer a discussão. A questão é ter controle sobre o que você faz. Então, no texto, no que o sábio de provérbio está dizendo, a gente nessa relação de um com o outro, de um ser humano com o outro, a gente vai o quê? Apesar das nossas diferenças, a gente vai ter a ideia de quem é o outro, de quem somos nós. Porque, por exemplo, eu que no passado, às vezes eu termino essas conversas com Deus, rapaz, fosse no passado, esse cara eu vi, então tá da ignorância minha. Entendeu? Porque eu agia como? Eu agia emocionalmente quando a gente tem que agir racionalmente. E a primeira coisa que eu ia dizer para ele, meu irmão, você não sabe nada desse assunto, então não fala bobagem. E outra coisa, você me respeita, eu não sei nem quem é você, mas pelo que você está me dizendo, você não tem qualidade. Você é um desqualificado e acabou a conversa e travava o celular e ele não ia mais mandar mensagem para mim. Mas aí eu pergunto, o que é que eu iria ganhar com isso? Foi melhor fazer desse jeito. Não, o que é que eu estou fazendo desse jeito? Porque a gente vai refletindo, eu vou refletindo, me relacionando com as pessoas, a gente faz isso, vai se relacionando e vendo como é que tem que lidar com as situações. E o que vale hoje, meus irmãos, no relacionamento é você manter sua paz. Porque tem gente, eu não sei se vocês já perceberam isso, tem gente que vem para tirar a paz da gente. A gente está na paz, na tranquilidade da gente, aí vem para tirar a paz da gente. Pois é, ele não sabia nem o que ele queria. Sim, sabe quando ele terminou? Olha, porque eu sou aluno não sei de onde, eu ia falar com não sei quem, eu tenho contato com não sei o quê. Tá, meu irmão, passa feliz. Eu nem disse nada, só disse, joia. Acabou.
Só mandei um emoji. Entendeu? Por quê? Gente assim, não adianta você perder tempo. Não adianta. É por isso que a gente vê o que está acontecendo com as igrejas. As igrejas estão esvaziando. Porque as pessoas não sabem lidar com as outras. As pessoas querem sobrepujar ou passar por cima dos outros. Quer cumprir suas vontades. Não quer saber o resultado. E muitas vezes a vontade dele não é nada, é apenas a palavra. Porque o indivíduo chega e fica com esse diálogo. O que é que ele vai ganhar com isso? Nada. Simplesmente, se esse indivíduo chega para mim outra vez, o que é que vai acontecer? Não tem mal o que dizer. Você dá atenção por educar, ser educado, mas não. Acabou-se. Não tem tempo, não, meu irmão. Entendeu? Não tem tempo. Já passei por várias experiências assim. Então o texto está mostrando para a gente que, primeiro, que o outro não é estranho. A outra pessoa não é um estranho. Você olha para ela, você vê as mesmas características que você. Tem um rosto, tem um corpo, tem 2 braços, tem 2 pernas. Só a única diferença é o sexo. Um é mulher, outro é homem. Para compreender o outro, a gente tem que compreender a si mesmo. Como? Eu estou vendo que o outro está passando certos limites que eu já coloquei que ele não podia romper. Ele rompeu, então, eu me conheço por quê? Porque eu já estabeleci o limite. Olha, o meu limite é até aqui. Se você ultrapassar esse limite, acabou aqui, não tem mal o que falar. Porque eu não sei se os irmãos já cruzaram com gente assim. Tem gente que ele é negativo. Negativo no seguinte sentido. Ele drena as suas energias. Ele não vem para... Não é que ele não melhora você. Mesmo no conflito, você melhora. Tanto que eu preguei a semana passada sobre isso. O conflito ele é importante quando você tem controle sobre a situação, não perde o controle de si mesmo e vai se conhecendo. Quantas vezes eu não respondi de forma atabalhoada, dizer, não quero fazer isso para você, não. Eu não disse ele que não queria, só disse, eu não tenho tempo. Pronto. Ele entendeu. Ficou lá dando a resposta dele, acabou a conversa. Então ele é o tipo de pessoa que quer controlar o que vai se dizer. Comigo ele achou ruim. Ele achou ruim, porque ele não controlou. Entenderam? Ele não controlou, então ele achou ruim e ele tentou ser agressivo. Tentando o quê? Eu vou ser agressivo, ele vai reagir emocionalmente, eu vou me vitimizar. Vou ser vítima. E aí quem vai perder? Eu. Não é ele. No caso, não. No caso, quem perdeu foi ele. Eu consegui manter a minha tranquilidade. Né? E aprendi a lidar. Na próxima situação, quando acontecer, eu já sei o que eu tenho que fazer. Nessa eu tive que parar para pensar. Meu Deus, o que é que eu vou responder para esse indivíduo? Primeiro que ele está rompendo o limite. Então você vai processando, depois eu comecei a dar a resposta. E mandando a resposta por escrito. Porque às vezes você manda um áudio e você está chateado, no tom de voz ele aparece a chateação. Então eu mandei por escrito. Então, essa responsabilidade nós temos, né, de saber lidar com o outro para aprender também quem somos nós. Então, meus irmãos, esse processo que ele fala aqui, como a água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem fala do quê? Fala de se autoconhecer. É na relação que a gente se autoconhece. Né? Então, é nessa interação que vai surgir que princípio? O princípio da empatia, da paciência. Eu antes eu não era tão paciente. Eu ainda fiquei 4 dias dialogando com esse indivíduo falando essas coisas. Ainda fiquei 4 dias. Mandava porque ele demora para responder, eu também demorava, né?
Respondi e tal, até que eu vi que ele tinha rompido o limite. Digo, não, ele rompeu esse limite aqui eu não aceito. Então, já mandei a resposta para ele, dura, mas dentro do respeitável, né? Não esculhambei ele, não distratei, não humilhei, só disse a ele, olha, eu não fui contratado por você. Não acertamos valor nenhum. Eu não tenho contrato, então não tenho obrigação de ir aí. E segundo, quem determina a negociação sou eu. Então eu queria dizer, olha, vocês têm que vir aqui no meu escritório. Não é eu que vou aí, não. Vocês têm que vir no meu escritório, eu só vou orientar vocês. Eu não sou pastor da igreja lá. Eu tenho que orientar vocês, vocês fazerem lá. Eu não vou para lá. Ah, o senhor tem que ir, então você vai ter que pagar X a mais para eu ir. Pronto, simples assim. Então, meus irmãos, é nessa relação, né, estabelecida aqui pelo sábio de Provérbios, que a gente tem que refletir sobre o quê? Sobre o que é a natureza humana. Saber que a gente compartilha de muitas coisas, né? A gente tem desejos, tem vontades, tem princípios morais, tem intenções, tem sentimento envolvido, tem emoções. Né? Mas essa coisa de se relacionar, ela ajuda a quê, a gente? Primeiro, a nos formar como ser humano, a nos forjar a forma de pensar, porque quando o indivíduo age dessa forma, o que foi que eu tive que fazer? Parei para pensar no que é que eu vou dizer. No primeiro momento, a resposta é emocional, sempre. Eu sempre agi dessa forma. Minha mente, na verdade, age de forma emocional. E a gente não pode agir de forma emocional, não. Por isso que é melhor vocês parar para pensar o que é que eu vou fazer. Então, quando eu leio, eu não respondo na hora, não. Deixo lá, fico na hora enfurecido. Rapaz, esse cara tá pensando o que é da vida dele, né? E aí, mas eu respondo educadamente. Então, por quê? Porque eu parei para pensar, vai se conhecendo, sabe que se responder na hora, eu já sei. Se eu responder agora, não vai ser uma boa resposta. Tem que responder amanhã. Deixa passar, ver outras experiências, a raiva passa, naquele momento, aí você vai e responde. Né? Não, ele é genro dele. É genro. O filho queria tomar lugar. Agora, quando terminar aqui a gravação, eu conto o restinho da história para vocês entenderem a situação completa. Só quis contar a parte que envolve o texto, né? Então, esse princípio, meus irmãos, conduz a gente a entender o seguinte: a gente vai se relacionar, a gente vai ter conflito, mas a gente tem que saber administrar os conflitos. Porque, vejam só, o ser humano ele só humaniza-se na relação um com o outro. Não é sozinho. Às vezes a gente quer ficar isolado em alguns momentos, eu muitas vezes quero ficar sozinho. Por exemplo, eu adoro ficar sozinho com meus saxofones. Adoro. Fico lá, oxê, passo 2, 3, 4 horas se eu puder. Fico lá estudando meus exercícios, fico tocando, aí estudo uma parte de uma música, escuto um solo, aí decoro e tal. Então aquilo ali é uma faxina mental. Então, é um momento que eu gosto de ficar só. Né? Mas, na maioria das vezes, a gente tem que estar envolvido. É tanto que o instrumento sozinho, ele não faz uma orquestra. Tem que ter outros instrumentos fazendo orquestra. E a gente tem que aprender que tocar numa orquestra, você tem que tocar de forma que teu som não seja mais alto que o outro. Tem que estar todo mundo na mesma altura. Nenhum pode se destacar do outro. Quando você escuta um som só. Uma boa orquestra você escuta um som apenas, um som. Você não escuta um instrumento se destacando. Ele se destaca quando todo mundo para e diz, olha, agora a baterista vai tocar, o baterista... Agora, por exemplo, a gente faz assim, eu quero agradecer agora a presença do baterista tal, aí baixa o som dos outros instrumentos e o baterista se destaca lá. Agora a gente vai falar do saxofonista tal, o trompetista tal, o guitarrista, o tecladista, entendeu? Aí baixa o som e se destaca. Mas quando todo mundo junto tocando, então está todo mundo sem se destacar, sem se isolar, vamos dizer assim. Né? Então esse processo de isolamento não é bom. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que
a gente vai encontrar momentos de dificuldade nos diálogos. Às vezes você vai ouvir verdades que você não quer ouvir, às vezes você vai ouvir ignorância de gente mal educada, gente que não teve princípio de vida básico, entendeu? Que vai aprender depois, porque o indivíduo desse, ele diz que vai ser advogado. Se ele continuar nessa forma, ele vai tomar multa e levar grito de juiz. Vai tomar multa dentro de processo e levar grito de juiz. Entendeu? Vai levar grito de juiz, mandar calar a boca, como eu já vi advogado aqui se exaltar e o juiz mandar calar a boca, o juiz mandar chamar a polícia. Né? Mas vamos aprender que essa coisa de se relacionar com o ser humano, a gente vai desenvolver princípios, né, emoções, vai poder lidar com emoções, com saber reagir de acordo com a necessidade. Amém?